Fala galerinha, Porto falando. E hoje vamos continuar nossa série de automatizando as coisas chatas com Python. Vamos fazer hoje aprender uma parte bem importante, mais uma das bases de computação. Porque da última vez a gente falou sobre variáveis, né? Foi variáveis, tipos de variáveis. Hoje a gente vai aprender sobre controle de flow. O que é flow? Não é só o podcast do Monark, tá? Peraí, o Monark não acho que nem trabalha mais lá. Flow é fluxo. Todo programa tem um controle de fluxo que permite basicamente o programa se adaptar às situações. Então, você tá lá, se o usuário clicar em tal botão, fazer tal coisa. Se ele clicar em outro botão, fazer outra coisa. Porque os programas que a gente fez até agora, eles são bem simples, né? Eles vão de cima a baixo, fazendo várias coisas. Mas eles não têm um controle de flow. Eles só realmente fazem linha a linha tudo que a gente mandou. Para poder explicar melhor, a gente vai usar uma coisa chamada flowchart, que serve exatamente para isso, para a gente poder visualizar como é que o flow de um programa tem que seguir. A regra geral de todo o flowchart é, ele tem que ter um início ou vários inícios e pelo menos um ou vários fins. Mas ele tem que ter no mínimo um de cada. Flowchart, se você ver, ele segue assim. Primeiro vai descer e vai executar uma ação ou uma decisão. A decisão é representada pelo losango, a ação é representada por esse bloco mais quadrado. Esse flowchart em específico, ele explica o que você tem que fazer se estiver chovendo. A gente tem aqui primeiro um bloco de decisão. Nesse bloco de decisão a gente vai ver, tá chovendo ou não. Mas se estiver chovendo, aí tem que checar alguma coisa. Mas se não estiver chovendo, ele só segue, executa uma ação e vai pro final. Agora, e se estiver chovendo? O que a gente vai fazer? Que eu quero que vocês vejam que ele vai seguir para uma outra linha de decisão. E nessa linha de decisão, ele entra numa coisa chamada loop. A gente vai ver mais sobre loops aqui ainda. Eles também são uma forma de controle de flow. Praticamente qualquer programa usa loop. Nesse loop, a gente tem que cumprir uma condição. A condição está nesse losango aqui. Até que essa condição seja cumprida, ele vai continuar voltando para a ação anterior, que é esperar um pouco. Aí quando essa condição for realmente cumprida, né, quando no caso ele permitir a gente ir pelo outro caminho, aí a gente vai e segue até o final. Enquanto a gente não cumprir essa condição, ele vai continuar indo e voltando e voltando e voltando, e a gente vai ficar preso ali até realmente sair. Agora a gente finalmente chega no final, a gente pode sair de casa porque a gente cumpriu todas as condições necessárias para isso no controle de flow. Para vocês entenderem, esse flowchart ele já representou basicamente tudo que a gente vai estudar de maneira abstrata. Mas se é abstrata, quer dizer que a gente não está considerando especificações de linguagem, tá? Porque cada linguagem tem suas especificações, como é que funciona o controle de flow. O próprio Python aqui, vocês estão vendo na minha tela, ele tem true, false. Mas tem linguagem, por exemplo, que usam 0 e 1 para representar, um 0 no caso. E cada linguagem também tem suas palavras-chave, tem como é que tem que definir e tal, você tem que definir como funciona. Enfim, tem um monte de coisa complicada. Esse quadro explicou a gente de um jeito abstrato, ou seja, que basicamente é só na nossa mente o que o programa tem que fazer. Depois a gente considera as especificações de cada linguagem. Vamos ver aqui então as bases. O primeiro é o nosso losango aqui, que é o nosso bloco de decisão. E ele tem sim e não. Como eu mostrei antes para vocês, esse sim e não representa o true e o false em Python. Desse true e false, que são chamadas variáveis booleanas, tem um motivo histórico para isso que eu não estou lembrando o nome agora, mas eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Essa true e false é que vai decidir para onde a gente vai seguir. Se aquela condição terminar num valor true, ou no caso sim, ela vai seguir para um lugar. Se terminar num valor false, ou seja, não, vai seguir para outro lugar. Como vocês podem ver, dá para usar o true e false para representar várias coisas aqui, ó. Aqui a gente só faz um exemplo para mostrar os valores, mas aqui embaixo é uma coisa. A gente tem que representar se é um cachorro ou um gato. Pode ser uma resposta a uma pergunta, por exemplo. Se é um cachorro, tá true, ou seja, é verdadeiro. Se é um cachorro, não é um gato, então é um gato, é false. E vice-versa, se for um gato, é um cão, vai ser false, e é um gato, vai ser true. Mas isso está longe de ser o poder máximo para fazer com as booleanas. Elas também são variáveis, já deixei isso claro. Elas também são consideradas um tipo básico de variável, que a gente aprendeu antes. Eu deixei para falar nesse vídeo porque é mais específico para esse material. O que dá para fazer com elas? O que dá para fazer com elas? O computador vive de booleana, tá? Tudo que o computador faz dentro dele, basicamente, é verdadeiro, falso, milhões de vezes. Toda a lógica, tudo que a gente vê no computador é baseado nessa lógica. Então vocês devem imaginar que praticamente qualquer coisa a gente pode fazer com ela. E não estão errados. Vamos começar mostrando a primeira coisa, que eu acho que é o mais importante, é comparações. Verdadeiro, por exemplo, aqui. O que é um verdadeiro? Se 1 for igual a 1. Vocês vão ver que o símbolo de comparação, que é esse igual, tem um igual a mais do que o símbolo de definição. De definição, a gente coloca, por exemplo, aqui. É um cão, define como false. Mas o de comparação, ele está vendo se esses dois aqui são a mesma coisa. E se for a mesma coisa, ele retorna um valor, no caso aqui é o true. Basicamente isso aqui é uma função, que nem as pessoas utilizaram antes, tipo print e tal.
E é uma função que recebe dois valores, o valor da frente e o valor de trás. Mas aí é uma função que já é embutida na própria linguagem Python e serve para fazer essas operações, chama de operações, né? Em vez de função. A mesma coisa vale para o falso aqui, a gente vê que ele vai ver se um é igual a 2 e um não é igual a 2, ele vai retornar falso. E a gente tem os exemplos mais práticos disso, tipo assim, no que a gente fez antes, que a gente definiu manualmente. A gente define o nome da espécie, a espécie é gato, e aí a gente vai definir se for um cachorro, caso a espécie seja igual a cachorro. O que é que vai retornar? Falso, porque não é um cachorro, é um gato. E é um gato vai ser definido, simples definição, se a espécie for igual a gato. Mas além do símbolo de comparação, que também deixa uma coisa clara quando se trata de strings, ele tem que ser exatamente igual, tá? Então, tipo, gato com G minúsculo não é igual a gato com G maiúsculo. Depois eu vou ensinar como é que te lida com isso. Mas existem outros símbolos de comparação também, além do igual a igual. A gente tem, por exemplo, maior que. Maior que, se vocês fizeram ensino médio, vocês sabem que o maior que é ver se um número é maior do que outro. Aqui a gente tem cachorros, a gente tem 10 cachorros e 2 gatos. E pra gente ver se isso vai ser verdadeiro, né? Se tem mais cachorros do que gatos, a gente vai comparar se o número de cachorros é maior do que o número de gatos, que vai ser verdadeiro. E, obviamente, por comparação, tem mais gatos, vai ser igual a se tem mais gatos que cachorros, se o número de gatos é maior do que o número de cachorros. A gente também tem outro símbolo, que é o maior igual. Basicamente assim, ele vai retornar verdadeiro se o número for maior ou igual a tal número. Então aqui a gente vai ver se tem pizza para todos. Se o número de pizzas for maior ou igual à quantidade de pessoas. Quer dizer que se tiver a mesma quantidade de pizzas ou mais pizzas do que a quantidade de pessoas, então tem pizza para todos. Aqui vai ser verdadeiro. Vai ter sobra de pizza? Caso a gente vai ficar sem sobra de pizza, aí as pizzas têm que ser menor ou igual à quantidade de pessoas. Porque se for a mesma quantidade de pizza para as pessoas, a gente não vai ter sobra. Mas se for menor, a gente também não vai ter sobra. Vai estar faltando pizza. Se for maior que a quantidade de pessoas, basicamente aqui só daria falso se a quantidade de pizza fosse maior do que a quantidade de pessoas. Ou seja, a gente teria sobra. Aqui seria falso. A gente realmente teria alguma sobra de pizza. Por último, a gente tem o comparador de igual, mas a gente também tem um comparador de diferente. Ele vai fazer o contrário do igual. Ele vai retornar verdadeiro se esses dois valores forem diferentes e vai retornar falso se os dois valores forem iguais. Ou seja, aqui vai ver, gatos não são cães, vai ser verdadeiro porque gato é diferente de cachorro. Mas e se eu estivesse comparando gato com gato? Aí aqui retornaria falso, porque seriam duas coisas iguais. Além das comparações, todos esses símbolos são chamados de comparações, a gente tem os operadores booleanos. O que é um operador, basicamente? Eles são algo específico para booleanos. A gente usa eles muito para lógica. São eles o OR, AND, NOT. Lembrando que cada linguagem vai ter o teu jeito deles de tratar como é que funcionam os operadores. Algumas até usam funções diretas para fazer isso, mas no caso do Python é assim que se faz. Então, o que o OR faz? O OR é se um dos lados for verdadeiro, ele está comparando dois valores booleanos. Se um deles for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Ou seja, tanto true ou true or false vai retornar verdadeiro. Mas se ambos forem falsos, ele retorna falso. E depois tem o AND. O AND faz o contrário. Ele só vai retornar verdadeiro se os dois valores forem true. Então, true and true vai ser verdadeiro, mas qualquer coisa que tenha falso vai retornar falso. E aí a gente tem o not. O not, ele retorna o inverso do que ele recebeu. Então, por exemplo, se você botar not false, ou seja, não é falso, é verdadeiro. E o mesmo vale para o falso. Aqui é um exemplo mais prático. É um cão, vai ser igual a not é um gato. Ou seja, se não for um gato, ele vai ser um cachorro. E aqui embaixo, a gente já está fazendo uma operação um pouco mais avançada. O que a gente faz? Lembra que os operadores, eles vão comparar dois valores booleanos e os comparadores, eles retornam valores booleanos. Então a gente pode fazer o quê? Que nem uma conta matemática. A gente bota entre parênteses, se a gente quer executar isso aqui primeiro, a gente vai comparar se usa coleira e a espécie. O que a gente está fazendo aqui? A gente está comparando se realmente ele está usando coleira com um símbolo de igual e a gente está comparando uma espécie com um gato. Ou seja, a espécie tem que ser diferente de gato. No caso aqui, a espécie é igual a gato. A gente botou lá em cima, ó. Cadê? Aqui é igual a gato. Para ver se é um cachorro. Então, essas duas condições têm que ser verdadeiras para que isso aqui seja um cachorro. Por quê? Porque a gente tem um AND no meio. Esse aqui vai retornar um valor booleano.
Esse aqui vai retornar um valor booleano e a gente vai comparar eles dois. Se aqui fosse cachorro, aí aqui retornaria cachorro, porque ambos os valores seriam verdadeiros. Se ele não usasse coleira, poderia ser um cachorro, poderia. No caso aqui é uma comparação meio boba, mas é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso. Já que esses símbolos retornam verdadeiro ou falso, dá para usar eles junto com os operadores. Bem, agora a gente vai ver outra parte do controle de flow, do flowchart, que é o próprio controle, né? Porque você tem que controlar de algum jeito. Até agora tudo que a gente tem aqui é ver se uma coisa é verdadeira ou é falsa. Mas e aqueles blocos em formato de losango? Eles controlavam se a gente ia para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. O que é o equivalente disso na linguagem? O equivalente disso seria o if. São os blocos de decisão, a gente chama. O if, ele funciona parecido com uma função, mas ele não é uma função. Por que ele funciona parecido com uma função? Porque o if, ele recebe uma variável, assim como uma função receberia, né? Porque tem um print, por exemplo, recebe um texto, né, que ele para imprimir, alguma coisa. O if ele recebe, só que ele não usa os parênteses. Ou pode usar, mas normalmente você pode fazer sem eles. Ele recebe alguma coisa que retorne um true ou false. Assim como aquele losango tinha lá o verdadeiro ou falso, true ou false, o if ele funciona do mesmo jeito. Alguma coisa tem que dizer para ele se é para ele seguir para um caminho ou para o outro. Então vamos lá. If significa se em português, tá? Então é se tal coisa, faça essa coisa, basicamente. Então aqui a gente tem um nome, Alice. Se o nome for igual a Alice, a gente dá print. Oi, Alice. Ah, cadê? Tá difícil. Agora vamos salvar e vamos executar. Oi, Alice. Muito bem. Por que ele executou Oi, Alice? Porque o nome, aqui como a gente usou o nosso operador de igualdade, se é um igual ao outro, a gente até viu aqui em cima, mais pra frente, ó. Aqui a gente viu que o nome é Alice. E se o nome fosse João? Nome igual a João. Aí seria nada, porque o nome não é Alice. Já não faz nada. E como é que a gente faz? Como é que a gente monta o bloco if? Vocês estão vendo aqui como é que está escrito, mas eu vou explicar passo a passo o que é. Primeiro o if em si. Depois, alguma coisa que retorne uma variável booleana. Então, pode inclusive ser tipo if true, que aí ele sempre vai executar. Ou uma booleana em si, tipo assim, aqui está escrito verdadeiro, not false. Então, se a gente botar if verdadeiro, que a gente sabe que o valor de verdadeiro é true, né, porque é not false, ele vai executar de qualquer jeito. Então, aqui a gente vai até ver, ele vai executar de qualquer jeito. Mas vamos voltar aqui para o que estava antes. Depois disso, você tem que botar 2 pontos. Todo bloco if, quando você acaba de botar aqui o que tem que botar, você bota 2 pontos. A gente poderia também, por exemplo, aqui, a que a gente fez antes, essa nossa pequena equação aqui, né? Equaçãozinha de boolean. Então vamos botar aqui um if. Isso acontece. 2 pontos. Print é um cão. E aí a gente dá executar. Nada acontece porque isso aqui é falso. Mas se a espécie for igual a cachorro. Peraí. Ah não, peraí. Esse aqui. Vamos executar. E não funcionou. Acho que de diabaria essa. Agora parece que misteriosamente voltou a funcionar. Aí tá aqui. É um cão. Então, voltou a funcionar de repente. Mas é basicamente isso. Você pode usar essas equações aqui, porque isso no final retorna um valor verdadeiro ou falso. Então, ele executa. Agora, mais uma coisa que a gente pode adicionar também é meio que uma mini função que você pode adicionar depois do if, que é, e se não for ali? Se a gente quer executar alguma coisa se não for, a gente bota um else, ou seja, se não. O else significa literalmente se não. O if é um se. E se não for Alice, aí a gente dá um print. Você não é a Alice. Porque o nome da pessoa não é Alice. Você não é a Alice. Ele não executou o primeiro, mas executou o segundo. E esse é o bloco if else. Coisa também para adicionar, que eu não sei se perceberam, mas no Python especificamente, tá? A maioria das linguagens, quando você faz um bloco if, você faz assim, if, aí alguma condição,
E depois dele você bota chaves. Desse jeito aqui. Dentro dessas chaves, a gente chama de um bloco. Dentro do bloco, tudo tá, nele vai ser executado. Tudo tá entre essas duas chaves aqui. É assim que é na maioria das linguagens. Mas no Python, a gente não tem essas chaves, a gente tem os dois pontos. A partir dos dois pontos, a gente usa o chamado indentação, que é esse espaço que tem aqui. Indentação não necessariamente precisa ser esse espaço, tá? Pode ser tipo só um espacinho pequeno, desde que ele seja consistente. Ou seja, você não pode fazer, tipo assim, nesse if você só tem um espaço e no else você tem um espaço grandão. Enfim, é assim que funciona o bloco if-else. Que esse aqui basicamente equivaleria àquele bloco, o losango, o sim e o não. Se condição tal for verdadeira, vá para tal direção, execute tal ação. Se não for verdadeira, se for falso, aí você faz outra ação. A gente ainda tem mais uma coisa, além do if e do else, que é basicamente, e se eu quiser ter mais uma condição? E se eu quiser, por exemplo, checar se o nome da pessoa é realmente João? E a gente tem um outro bloquinho especial. Só rapidinho, deixa eu só botar o espaçamento certo aqui, que tá me dando nos nervos isso aí. Existe um outro bloco de condição que a gente pode fazer, que em vez de ser só um else, ele é um else if. Ou seja, se não, mas se for isso aqui, se não for o nome, se o nome não for igual a Alice, mas o nome for igual a João, a gente dá o print. Oi, João. Pera aí, escrevi erradaço o nome João. E aí, se não for nem João, nem Alice, aí a gente pinta você não é Alice, nem o João. E agora, foi Alice, se eu botar João, que agora, no caso, eu tinha que botar com acento, né? Porque senão ele tá conferindo com acento. Oi, João. Aí, se eu botar João sem acento, você analisa tem o João. Você pode adicionar vários alifs. Não é o recomendado, mas é o jeito que dá pra fazer quando você precisa checar várias condições. Se uma coisa tá certa, errada, se outra coisa acaba sendo certa. E o else você sempre coloca no final de todos os elifs. Porque ele sempre vai ele deve executar por último. Se você botar ele antes, ele vai executar primeiro. Vou mostrar mais um exemplo aqui. Além da checagem do nome Alice, a gente pode, vamos botar primeiro aqui logo Alice. A gente pode checar por outra coisa. A gente pode checar por uma variável senha. Vamos criar aqui a senha. E eu vou botar que ela tem um valor golfinho. Então aqui, por exemplo, se você está fazendo um aplicativo de login, né, para você entrar no seu e-mail, entrar na sua rede social, você vai checar o nome e a senha. Se os dois estiverem certos, aí você faz alguma coisa. Você abre a rede social, abre o Facebook, abre o YouTube. Né? Se não, você avisa que a senha está errada. E aqui a gente vai dar um ok, ele vai executar o Alice porque a senha está certa. Mas e se a senha está errada? E se a senha for tipo isso aqui? Senha errada. E aí se o nome estiver errado, vamos botar só Alice. Ele nem executa, porque não tem nada, não tem um else depois de nome. Ele não faz nada. Mesmo se o golfinho for a senha certa, botar aqui a senha certa, ele ainda não executa. Isso é bem útil para esse tipo de coisa. Basicamente tudo nos computadores funciona com if e um else. E se você for pegar na construção de um computador, isso se chama transistor. Eu poderia ficar com mais detalhes aqui, mas vai ficar muito estranho. Eu só entendo porque os transistores fazem exatamente o que esse if e else está fazendo. Se for verdadeiro, eles viram para um lado, se for falso, eles viram para o outro. O melhor de ilustrar, só que tem bilhões deles dentro do computador. Tá, agora a gente vai para o exemplo mais extremo que eu montei aqui. Isso basicamente checa várias coisas e para cada condição ele gera uma mensagem diferente. Então, se o seu nome for Alice, e aí ele vai checar a sua idade. Se for menor do que 12 anos, você não é Alice, criança. Ele avisa você que você não é Alice, que você é muito novo. Se a sua idade for exatamente igual a 12, aí você é Alice, porque a Alice tem 12 anos. Aí, se a sua idade for menor do que 100, não for menor do que 12, não for igual a 12, mas ainda assim for menor do que 100, a gente só avisa você, não é Alice. E aí, se a sua idade for maior do que 2.000 anos, a gente avisa aqui que, diferente de você, Alice não é vampiro imortal. E aí, mesmo assim, se a idade da Alice
for maior do que 100, mas ainda assim for menor do que 2000, não cumprir essa condição aqui nas condições, mas for maior, que basicamente tem que ser, né? A gente não precisa nem botar esse ali, foi botar só um else. Aí a gente avisa, você não é Alice vovó. Essa aqui, você vai ver que nem precisa do resto. A gente botar só else aqui vai funcionar. Então vamos começar com a idade 0. Vamos dar um aqui. Você não é Alice, criança. Vamos botar que a idade é 12. A idade é Alice. Oi, Alice. Legal. Vamos botar então que a idade é 50. Não é Alice. Botar que a idade é 200. Vamos botar 2. Vamos botar 20 mil. Exatamente. Agora, só para provar para vocês que eu não estava falando errado, se eu botar Elza aqui e mudar a idade para 101, você não é Alice vovó. Mas agora, uma coisa que tem que falar é que, nesse caso aqui, a ordem importa. Lembra que eu falei do negócio do Elza? Se eu tivesse checado pela idade da véia mais cedo, assim, se a idade é maior do que 100, vocês têm que ver que se for maior do que 2000, com certeza é maior do que 100 também. Então ele só vai executar o da vovó, ele não vai executar o do vampiro. Por isso que o 2000 ele tem que vir antes, porque mesmo que a idade seja maior do que... Se a idade não for maior do que 2000, ainda assim pode ser maior do que 100. Deu pra entender? Agora vamos ver mais uma coisinha, é chamada Loop While. Lembra que lá no flowchart eu mostrei pra vocês que tinha uma parte que ficava voltando no mesmo lugar, repetindo a mesma ação? E eu chamei aquilo de loop. Isso aqui é um loop. No Python a gente executa um loop assim. Especificamente, esse é um loop while. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar isso aqui. Nesse caso, é um loop infinito, porque enquanto ele for verdadeiro, ele nunca vai parar de fazer isso. E aqui é verdadeiro com certeza. Tanto que se eu der um executar aqui, vocês podem ver que ele está fazendo o print olá para sempre. Isso é a base de um loop, basicamente. Praticamente todos os loops são a mesma coisa. Eles têm uma condição para poder sair, que essa condição é um verdadeiro falso, e enquanto essa condição é verdadeira, ele continua executando. A gente pode fazer, por exemplo, um loop com contador, né? Que aí vai ser um loop com fim. A gente faz uma variável i, que tem o valor como 0, e a gente fala aqui que o while significa enquanto i for menor do que 5, print olá, e mais. A gente vai botar mais igual a 1, que acho que é mais prático. O que isso vai fazer basicamente? Ele vai fazer, dar um print olá exatamente 5 vezes. Vamos executar para ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então, funcionou. Por quê? Porque, primeira coisa, ele vai ver que o i é menor do que 5, porque ele é 0. Ele vai executar o print lá e vai somar de novo. E aí, depois de somar 1, ele vai voltar e perguntar de novo. O i ainda é menor do que 5? Essa condição ainda é verdadeira? Aí, é verdadeira. Ele ainda é menor do que 5, porque ele é 1. Ele vai descer, print lá, somar e agora é 2. Ele sobe e faz de novo, até que uma hora ele vire 5. Como ele começa pelo 0, ele vai executar 5 vezes, antes de chegar no 5. E esse é o loop while. Esse é basicamente como a gente faz um loop while com um contador. Aqui a gente tem um loop while bem chatinho. Vou mostrar primeiro pra vocês como é que ele funciona. Aqui a gente vai escrever meu nome, né? Ué. Pera. Eu tô escrevendo meu nome. Responde. Mas não tá funcionando. Ah, então tá com problema esse programa? Tá com problema esse loop? Mais ou menos. Vou mostrar pra vocês a melhor pegadinha pra você fazer quando você tá começando a programar. Tá aí. Ele tá pedindo pra você escrever seu nome. E você tem que escrever seu nome. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. A gente inicia uma variável nome primeiro, que não tem valor nenhum por enquanto, é só uma string. Enquanto o nome for diferente de seu nome, você vai pedindo pro usuário fazer o input e escreva seu nome. Alguma hora o nome tem que ser igual a seu nome, para poder sair do programa, senão vão ficar presos. A gente pode até botar um negócio maneiro, que quando acabar o loop, a gente faz um print. Obrigado. E agora, esse é o loop while mais chato do mundo. É uma ótima pegadinha pra fazer quando você está começando a programar com seus amigos. É ótimo.
Aqui também dá pra ver o flowchart desse loop. Ele explica melhorzinho como é que está tudo funcionando, para vocês entenderem melhor, visualizarem. Mas é basicamente assim que esse programa do loop chato está funcionando. Além disso aqui que eu expliquei, a gente tem mais duas palavras-chave. São chamadas break e continue. Essas duas palavras-chave, elas têm um valor que só funciona dentro de loops, tá? Elas não servem em outras situações. Vou começar pelo break. No jeito que a gente está fazendo aqui, a gente está checando se o nome é diferente de seu nome. Legal, né? Mas e se em vez de a gente fazer isso, a gente faz um loop infinito, um loop true, tira o nome daqui e faz a checagem aqui embaixo. If nome for igual a seu nome. Aquele if que a gente aprendeu mais cedo. E se o if nome for igual a seu nome, se realmente isso aqui é verdadeiro, ele vai executar a palavra-chave break. O break, ele basicamente para um loop. Não importa se o loop tiver, se essa condição estiver verdadeira ainda, ele para e segue para o próximo código. Então aqui vamos fazer de novo. Vamos escrever aqui só para testar. Seu nome. E ele sai. Vamos testar de novo com botando o nome errado, né? Vamos botar aqui. E você vê que ele não sai do loop até que a gente bota seu nome. Ele funciona basicamente igual ao outro. Tem muita diferença de fazer daquele jeito que eu fiz antes, ou fazer assim, tá? Isso é uma de preferência de estilo. Depende, uma situação você vai precisar usar o break, porque vai tipo várias condições para sair do loop, fica horrível de ficar botando tudo aqui. É útil ter o break. O outro que a gente tem é o contínuo. O que é basicamente o contínuo? E vamos fazer agora o contrário. O contínuo, ele não quebra o loop, mas ele faz o loop pular para a próxima iteração dele. O que acontece basicamente? Enquanto o nome for diferente de seu nome, ele dá contínuo. E se um momento for igual, ele dá o break. Por que o contínuo vai fazer? O contínuo, ele vai pular o break. Ele vai direto voltar para o começo do loop de novo. Então, vamos fazer aqui o teste de novo. E vamos botar aqui. Você vê que continua a mesma coisa. Até que eu coloque seu nome de break. Por quê? Porque ele está indo para o contínuo. Então, ele está ignorando tudo embaixo do código. A partir do momento que a gente bota seu nome, e ele realmente é igual, aí a gente pula para o break. Porque o contínuo nunca acontece, ele vai direto pro break e acaba o loop infinito. Se o seu loop ficar preso em uma coisa infinita, sabe, você esqueceu qual é a chave para sair do loop, você pode fazer isso aqui. Você aperta Ctrl C e ele fecha, ele termina o loop. Isso vale para Python e para várias outras linguagens, quando você tipo, sair do programa. E lembra disso também, porque vocês podem acabar querendo copiar alguma coisa que o programa está aberto e fechar o programa sem querer. Agora, vamos pensar assim. Tá, a gente tem um jeito de executar um loop while por tal quantidade de vezes usando isso aqui. A gente tem que definir uma variável e aí checar se aquela variável está menor ou não está. Não teria um jeito mais prático de fazer isso? Sempre fazer um loop com a quantidade definida? Acontece que tem sim um jeito prático. O jeito que a gente faz é com loop for. For e in range. E aí no range a gente coloca um valor 5. Esse é o jeito que a maioria do pessoal em Python faz um loop igual aquele ali de cima. Então a gente faz aqui, print. Olá, eu vou desabilitar por enquanto o loop chato, só pra gente não... Só pra não atrapalhar a gente aqui na aula. E vamos dar um execute. Vocês podem ver que foi 5 vezes aqui e 5 vezes aqui embaixo. Agora eu vou explicar. O que o for faz? O for é para. Para cada, basicamente. Significa. Então, para cada i em range 5. Range seria tipo tamanho. Enfim, o que o for faz? O for, ele roda pelo que chamamos de iteráveis. Iteráveis são tipos de variáveis específicas que elas armazenam mais de um valor. Em vez de elas armazenarem só tipo 1, 2 ou 3, elas podem ter 1, 2 e 3. Elas são tipo baús. Vamos falar que a gente tem uma caixa cheia de coisas dentro. Elas são tipo essas caixas e dentro dela tem várias coisas que você pode acessar. O for, ele basicamente passa por cada uma dessas coisas dentro da caixa. O que o range faz, o que essa função range faz,
é gerar uma caixa dessas, que dentro dela tem 0, 1, 2, 3, 4. Ela começa a partir do zero e vai até o último número antes desse aqui. Então se a gente der um print aqui, eu vou até botar depois, dar um print range 5, pra vocês verem melhor. Vamos executar. E não era bem isso que eu queria, mas tá, não era bem isso que eu tava pensando. Deixa eu só botar rapidinho só pra mostrar pra vocês aqui. Isso aqui a gente vai aprender na aula que vem. Aqui. Viu? 0, 1, 2, 3, 4 dentro desse baú aqui. Isso significa que não é só com range que ele funciona. Com o range, esse i ele vai mudando de valor. Basicamente esse i vai representar o valor que ele está lendo no momento. Então, ó, tem uma caixa lá com esses 5 valores. Então, no primeiro loop o i vai ser 0, no segundo loop o i vai ser 1, no segundo loop, o terceiro loop o i vai ser 2. Então até dá para dar uma demonstração melhor disso se eu der um print i além do olá. E a gente vai ver que ó, o i ele muda com o passar das iterações. Que o motivo que a gente chama de iterável é porque a gente chama cada loop, né, cada volta dentro de um bloco de loop de iteração. Então, iteráveis são itens que podem ser usados para fazer iterações, para a gente poder ficar indo nele várias vezes. Mas também a gente tem, inclusive, listas que podem armazenar, por exemplo, vários tipos de string, vários tipos de objetos. Isso a gente vai ver mais pra frente. E a gente pode ler. Então, por exemplo, se eu fosse botar i em olá, porque string também é um tipo de iterável. Basicamente, a string, ela tem vários valores dentro dela. Cada letra é um valor individual. Então, se a gente aqui botar for in olá, ele vai imprimir cada letra. Ele vai primeiro fazer o i ser um O, depois vai fazer o i ser um L, depois vai fazer o i ser um A com acento. Vocês já ouviram falar da equação de Gauss? A equação de Gauss, basicamente, Gauss foi um molequinho que o professor dele estava meio que de saco cheio dele e mandou, para encher o tempo, ele somar todos os números de 1 até 100. Isso aí, ele tem que somar 1 mais 2, aí o resultado disso com mais 3, o resultado disso com mais 4 e tal. Teoricamente é para encher o saco do moleque. E aí o que o moleque descobriu? Na verdade ele não precisava somar todos os números até 100. Ele precisava apenas somar alguns números específicos. Eu não lembro de cabeça agora como é que é a equação de Gauss, tá? Depois eu vou deixar na tela aí. Mas a gente vai fazer do jeito mais... como pode dizer? Gauss não tinha computadores. Então vamos fazer do jeito que um computador faria, que é basicamente um loop for e em range. E que a gente bota um 101, porque ele começa no 0. E a gente vai usar o próprio i da string, que eu já está fazendo uma coisa erradíssima, que é, eu estou usando o i aqui e o i aqui. Então a gente vai mudar esse i para um d, só para ficar mais fácil. Ou um n que geralmente é o padrão é usar n. Agora a gente tem aqui o i no range 101, o que a gente vai fazer então? Vamos usar o n que a gente usou lá em cima. N mais igual a i. Por quê? Porque o i ele vai ser primeiro 0, depois ele vai ser 1, e aí aqui o n vai virar 1. Aí depois a gente vai somar 1 mais o i, que vai ser igual a 2. No final a gente vai ter um número como resultado, que a gente vai printar aqui. Print n. Vamos não executar. E eu cometi um erro. Se vocês olharem no loop lá de cima, ele não está desativado, o que significa que o n ele não está chegando como 0 no meu loop for, ele está chegando como 5. Isso é um problema porque quer dizer que o resultado final vai ser o resultado do for mais 5 que já estava no n. É só um adendo então. Então esse resultado final que está aí, ele na verdade seria 5050, não 5055. E aqui a gente tem o resultado da equação de Gauss. E você pode pesquisar, ver que está certinho. É esse mesmo o resultado que tinha que dar. A soma de todos os números de 1 até 100. De novo, por que a gente botou 101? Porque ele não conta até 100. Se eu botar 100, ele vai contar até 99. Ele começa pelo 0. Então a gente tem que botar o 101 para que ele conte até o 100. A gente ainda vai ver mais uma coisinha antes de terminar a aula. Para essa coisa a gente tem que voltar lá para o começo do documento, porque essa coisa fica em cima. A gente não vai entrar em muito detalhe, mas é importante a gente ver como é que faz.
Eu não vou entrar em detalhe porque o próprio livro não entra em detalhes sobre isso, tá? Ele só explica como se faz, mas ele não explica exatamente como funciona. Não acho necessário também. Basicamente, a gente escreveu esse código todo aqui, né? Digamos que eu escrevo esse código e eu quero, por exemplo, ver essa variável é um cão em outro código. Eu quero abrir um programa que, sei lá, ele está chegando vários animais e eu quero pegar essa variável é um cão daqui e jogar naquele outro programa. Ou mesmo eu tenho uma função que identifica se é um cachorro, mas eu quero usar ela em vários programas, eu não quero deixar ela só em um documento, e eu não quero ter que reescrever ela em cada programa que eu fizer. Para isso a gente tem uma coisa chamada import. O import ele permite você juntar um outro código, um outro arquivo, com o seu. No caso, não é literalmente um arquivo, mas por enquanto vamos tratar que é um. Vamos tratar que é igual esse aqui que a gente fez, tem várias funções, tem várias coisas. No caso, a gente está basicamente fundindo esses dois códigos. É como se ele fosse parte agora, e a gente pode, consequentemente, usar as funções que tem naquele código. Por enquanto, a gente vai usar o import sys. Aí você vê que tem até umas sugestões aqui, mas a gente vai usar o sys sem mais nada. Agora a gente pegou a gente chama de biblioteca sys. A gente pode usar as funções de sys. E a gente vai aprender mais uma coisa aqui, aproveitando que a gente importou a sys, que é uma coisa chamada sys.exit. Eu falei dot é ponto. Lendo o livro aqui fica meio complicado, mistura inglês, português, mistura tudo. Se vocês verem aqui, a gente usou uma sintaxe que a gente não tinha usado antes. A gente pegou um nome, que é o sys que a gente usou antes, e a gente chamou uma função a partir daquilo. A gente não tinha feito isso antes com um ponto. O que a gente está fazendo, dizendo no programa aqui, vai lá na biblioteca sys e pega para mim a função exit. O que a função exit faz? Eu acho exit significa sair, ele sai do programa. Então, por exemplo, se eu botar o exit aqui em cima, e eu vou botar com um zero aqui, mais pra frente eu vou explicar porquê, e a gente vai executar. Eita. Ah, tá. Esse erro aqui não precisa se preocupar não, porque isso não é um erro. O computador avisa que o sistema saiu, que a gente saiu do código por causa de um sysexit. Porque normalmente ele é usado como um jeito de você sair com um erro. E aí a gente bota que ele sai com o 1, por exemplo. Erro, tipo de erro 1. Não vou te dar muita profundidade nisso, tá? Porque foge do escopo do livro. Eu só vou dizer que isso aqui a gente pode usar mais pra frente em algumas outras coisas, mas é bem útil isso aqui em algumas situações. E se a gente tirar o zero, o que acontece? A gente só dá um system exit sem nenhum código. Legal. Agora, a gente consegue usar esse exit sem o sys? Consegue. O Python ele já tem pré-pronto nele uma função exit, igual a função print, por exemplo. E o exit do Python ele não dá erro. Ou ele deu? Não era pra isso ter acontecido. Mas é engraçado, porque isso é pro Mu, né? Se você fizer o código em outras plataformas, pode não acontecer esse erro. Enfim, a gente pode usar o system exit sem precisar botar o sys ponto. Como é que a gente faz? A gente vem aqui e a gente usa o from sys. From sys é basicamente de sys, dessa biblioteca, import exit. A gente vai importar a função exit da biblioteca sys. E aí a gente pode usar mais uma palavra que é as. As significa como. De sys import exit como e. E agora se a gente botar e vamos botar tipo e 0 e dar executar, aí ó, o e chama o exit, porque agora essa função a gente pode referenciar ela usando a variável e. A gente salvou essa função dentro dessa variável. Legal, né? Dá pra usar isso muito bem, porque tem umas funções que tem tipo um nome enorme, e é ruimzão de ficar tendo que lembrar o nome, então a gente resume e bota tipo assim, o nome que a gente fica mais confortável de escrever no texto. E é basicamente isso. Como eu falei, eu não vou entrar em muito profundo como é que funciona o from, import e os. Apenas sabe que eles existem e que a gente vai ter que usar eles nas próximas aulas, porque existem certas bibliotecas que permitem a gente, por exemplo, editar imagem, permite a gente acessar banco de dados. Depois entender mais ou menos, né? Não, legal. Na próxima aula a gente vai começar a ver mais algumas bibliotecas e algumas coisas interessantes.
E é isso. Posto falando e até a próxima aula, gente. Fui.